Olá, meus amigos, irmãos, colegas, muito boa noite, graça e paz a todos. Estamos esperando vocês sintonizar, conectar em mais uma noite de oração, de reflexão, junto com os amigos. As pessoas vão chegando. É um prazer ter você novamente, ter você conosco, nos ouvindo, participando. Desde já eu te agradeço, muito obrigado. Você que vai estar chegando agora, dê um joinha aí, dê uma boa noite. Muito obrigado a todos aqueles que estão vendo. Obrigado aos meus amigos, irmãos, irmãs, pessoal do Facebook, todos aqueles que estão nos assistindo, estão nos vendo. Muito boa noite. É um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigado a todos. Vamos ter mais um tempo, mais uma segunda-feira, um tempo de oração e uma breve palavra. Como foi seu fim de semana? Normalmente a gente chega na segunda-feira, depois de um domingo, né? Depois de um fim de semana. Nós estivemos junto com os irmãos da Igreja Batista, num passeio, né, num momento de comunhão, no sítio. Foi uma bênção, foi muito legal. E então foi cansativo, porque a gente passa o tempo todo ali se divertindo, né? A gente não está acostumado, mas foi uma bênção. Lembrando sempre que nós estamos fazendo essas lives de segunda-feira, juntamente em nome da Igreja Batista da Vila Helena, na rua Carlos Evaso, número 21, na Vila Helena, e sob a supervisão do nosso querido pastor Paulo Farias, né? Paulo de Almeida Farias, da sua esposa, pastora Vera, todos os obreiros, irmãos e irmãs que participam desta obra, sempre debaixo dessa supervisão, viu? Amados e queridos pastores que nos permitem a gente usar esse tempo para que nós possamos compartilhar um pouco da palavra de Deus e orar. Lembrando que nós fazemos isso como Igreja de Cristo, sempre é a nossa missão, o nosso dever, de nós compartilharmos aquilo que o Senhor nos deu de graça, aquilo que o Senhor nos deu. Isso nós passamos com muito amor, com muito afinco, né? Faz parte da obra de Deus, e nós temos agora essa tecnologia e nós vamos usá-la para alcançar as pessoas, os amigos, aqueles que nos assistem no Facebook. Isso é muito importante para todos. Lembrando que nós não somos os melhores, os donos da verdade, mas o que nós temos, nós passamos. O que recebemos do Senhor, isso nós passamos. Depois de muito tempo no Evangelho, de uma coisa eu sei, que chegou um momento que você tem que repartir aquilo que o Senhor tem te dado. E o Senhor tem me abençoado tanto. As lutas são grandes, os problemas continuam, mas as bênçãos do Senhor está sobre mim, está sobre a minha casa, sobre a minha família. E isso me alegra o coração. Apesar das lutas, o Senhor está comigo, com a minha família, com a minha casa. E nós continuamos firme em casa, no trabalho, onde nós estivermos, orando, compartilhando sempre da palavra de Deus, junto com os irmãos, junto com a igreja. A igreja é muito importante, a igreja nos fortalece. Tivemos ontem um culto, né? A gente louva a Deus, lá é um lugar onde a gente exalta, louva a Deus, canta, ouve a palavra, se alimenta, para que a gente possa ter sustento para aguentar durante a semana. Né? Então é muito importante. Ser cristão é um conjunto de coisas. Primeiro, reconhecer que Jesus é o Senhor. Agora nós voltamos. Olha, a internet caiu, voltou, vamos continuar. Amém? Vamos ver se a gente consegue manter conectado aí. Uma bênção, tá?
Queridos, eu quero, antes da gente fazer a oração, e na nossa igreja nós sorteamos, a gente tira um papelzinho ali, né? É um sorteio mesmo para a família. E essa semana foi a família do Leandro e da Jesus, esqueci o nome da irmã, que foi da nossa querida irmã. Por favor, alguém me ajude aí. Como chama a irmã? Kátia, da família da Kátia. A família da Kátia, do Evandro, do Leandro e da Ana. Tá? Minha esposa está me dando uma assessoria aqui, que voltou, tá bom? Então nós vamos estar orando, nós na Igreja Batista, né? E essas duas famílias, nós vamos orar aqui. Toda a igreja se comprometeu a orar, fortalecer. Muito obrigado, Sônia. É a Ana, tá? Desculpa, Ana. Não sei se você está vendo aí. A minha cabeça para lembrar nomes é um colapso aqui, né? Amados e preciosos irmãos, o Leandro e a Ana. E essas famílias nós vamos orar por todas as coisas, mas por eles também, né? É uma coisa muito legal que a igreja faz e nós vamos orar. E você que quiser um pedido de oração, coloca aí seu pedido de oração, nós vamos orar, ter um tempo de oração e nós vamos pedir para que o Senhor atenda o seu desejo, o seu pedido, a sua necessidade, em nome de Jesus. Queridos, olha só, tem um texto na palavra de Deus, em Romanos 8:28, é bem conhecido, que quando diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente repete esse texto, assim, às vezes, nas mensagens, nas pregações, ou no incentivo, no motivo de motivar as pessoas, e a gente não se atende para alguns detalhes importantes que tem nesse texto, né? A primeira coisa é a seguinte, que todas as coisas, Paulo falando aos romanos, né? E por detrás de todas as coisas, é assim, todas as coisas cooperam. Todas as coisas são coisas, não que são coisas, né? É legal você entender o seguinte, coisas são coisas, pessoas são pessoas. Coisas é aquilo que acontece, né? São coisas que acontecem, são interfaces da vida, algumas pedras no caminho, algum imprevisto, coisas, isso nós chamamos de coisas materiais, tudo aquilo que tenta impedir você, às vezes, que nós gostaríamos de amanhecer, toda vez que amanhece, no café da manhã, nós gostaríamos de ter um dia bem tranquilo, um dia só de coisas positivas, e que tudo dê certo, desde do café até a tarde, quando a gente volta. E às vezes não é bem assim que funciona. No meio do caminho acontecem coisas que não nos agradam, né? Então, Paulo está dizendo, todas essas coisas cooperam para o bem, né? Cooperam para o bem. Aí tem um trechinho aqui, tem uma parte que diz aí, para aqueles, né? Daqueles que amam a Deus. Todas essas coisas cooperam para o bem, porém, para aqueles que amam a Deus. As coisas cooperam para o bem só para aqueles que amam a Deus. Tem gente que não ama a Deus. As pessoas têm que encarar. Às vezes ele fica encoberto, tudo, mas ele não ama a Deus. Ele não ama mesmo. Então, aí essas coisas acontecem na vida natural. Mas não porque ele ama a Deus. Mas para nós, ele está dizendo assim, todas essas coisas cooperam para o bem. Para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que não amam, as coisas acontecem, mas nem sempre elas cooperam para o bem. Por isso que a gente chama para que você possa vir para o lado do bem, né? Do lado da onde nós estamos, da graça que nós conhecemos, porque todas as coisas cooperam para o bem. Quais coisas? Todas. As coisas que você faz na sua vida cooperam para o bem, colaboram, ajudam para o bem, né? E é isso que nós temos uma dificuldade de entender. Porque eu gosto muito do Salmo 1, no Salmo 1, que diz assim que na nossa vida, isso é um medidor, né? Se essas coisas estão indo bem na nossa vida,
que ele diz lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Eu vou deixar essa parte, não é isso que eu quero falar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no versículo 3 ele diz assim, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas qual homem? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí é com nós, hein? Aquele que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí esse é nós, somos nós. Aqueles que meditam na sua lei de dia e de noite. Em todo o tempo, quando nós saímos, nós meditamos a palavra de Deus. Porque a nossa vida começa a ser controlada pelo Espírito Santo e ele vai ditando para nós o que devemos e o que não devemos fazer. Olha isso, tira aquilo, isso não pode, para aquilo. No Senhor nós vamos meditando. E ele diz assim, ele, no caso nós, né, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, como que ele vai ser? Ele vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham e tudo quanto ele fizer prosperará. Então, é uma ligação com esse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, medita na sua palavra de dia e de noite. Isso não é para você sair no ônibus falando a palavra de Deus decorado. Seria ótimo se fosse assim, né? Seria uma bênção se você pudesse repetir e decorar a palavra de Deus. Seria uma bênção. Mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo assim que no seu dia a dia, conforme você vai andando, cheio de Deus, cheio das coisas de Deus, né, as coisas que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas em Jeremias 17, no versículo Jeremias 17, no versículo, vamos ler do 6, vamos ler aqui do 6 em diante. Assim diz o Senhor, maldito, vamos ler do 5, né? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, e aparta-se o coração do Senhor. Por será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá dos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Aí, no 7 ele diz assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada, não perturba e nem deixa de dar fruto. Entendeu, queridos? Então eu quero dizer para você, olha que grande promessa que Deus tem para nós. Tem duas coisas. Quando nós não estamos firmados em Deus, assim, plantados junto, que ele compara, a palavra de Deus compara o homem que ama ao Senhor e que medita na sua lei de dia e de noite, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual a fonte vai brotar dia e noite, porque sem água nenhuma planta sobrevive, nada sobrevive. E a água vai gerar vida, né? E ela vai prosperar, ela vai crescer, os seus troncos vão se firmar, as raízes vão se aprofundar, e as folhas vão crescer, e os frutos, você vai dar o fruto na estação própria, né? Comparando nós com uma árvore frutífera, viva, que corre a seiva dentro de nós. E ele diz assim, tudo quanto você fizer prosperará. Essa palavra é para nós. Então nós cristãos é assim, tudo que você tem colocado na mão tem prosperado, e não é uma condenação, irmãos, não é, Leandro, então eu estou no pecado, porque as coisas não prosperam, as coisas não estão dando certo para mim. Não é isso que eu estou falando. O Senhor não julga, não condena. Ele está dando uma dica aqui. Ele diz assim, não confia no braço forte, não confia em você mesmo. Não confia em você mesmo. Agora, você não tem como nós nos anular a nós mesmos, nossos sentimentos, nosso DNA, aquilo que nós pensamos, falamos, como nós agimos. Às vezes herdamos algumas coisas dos nossos pais, a gente estava comentando isso ontem. Alguns genes, algumas coisas que às vezes elas não agradam a Deus, mas faz parte da nossa vida, daquilo que nós gostaríamos de fazer, fazemos. Mas ele diz assim, mas medite na lei do Senhor, medite na palavra de dia e de noite,
para que você seja árvore plantada junto ao ribeiro de água, prospere, e tudo quanto você fizer, tudo, seja no seu trabalho, em casa, na criação dos filhos, no relacionamento com os maridos, tudo que você fizer prosperará. Vai ter resultados bons, resultados positivos, né? Vai alegrar o seu coração. E isso puxa você para frente, né? Levanta o seu ânimo. Isso faz com que você se sinta bem. Então, este alimento, a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. Não é verdade? Então, leia, medite, escute um louvor. Se você tem dificuldade de ler, né, leia um livro. Não deixe de vir na igreja. Participe dos cultos. 1h30, às vezes, o culto. 1h30, você sai. A gente gasta tanto tempo vendo séries, filmes, fazendo outras coisas. Aí você vai, em 1h30 de culto, vem, louva, ajoelhe. Tem uma causa na sua vida, tem um motivo. Ore por alguma causa, faça alguma coisa, né, que te dê um motivo para você ir na igreja. Se você está bem, está sendo abençoado, as coisas estão dando certo com você, que você é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, então comece a abençoar outras pessoas. Vão lá, ajude, pergunte, olha, o que eu posso fazer? Não é trabalhos manuais, não, é assim, um abraço, uma conversa, um ouvido. Muitas pessoas precisam só de um ouvido para ouvir aquilo que elas têm para fazer. E no versículo 8 de Jeremias 17, enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, né? Eu, o Senhor, esquadrio o coração, e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o Senhor, Ele esquadrinha, Ele conhece o nosso coração, né? E Ele diz assim que Ele, segundo o fruto das nossas ações, e Ele conhece o nosso coração. O Senhor conhece o seu coração. Deus não é um Deus carrasco, perverso, né? Que castiga quando a gente erra. Porque se fosse assim, nós viveríamos 5 segundos, 5 minutos, esperando nós errar. O Senhor não fica esperando você errar, esperando você cometer um erro, uma falha, para dizer, olha, tá vendo? Esse não é o papel de Deus, pelo contrário, esse é o papel do inimigo. O Senhor, Ele sabe a sua história, né? Ele sabe a sua história. Você sabia que você é muito importante? Você foi comprado com um preço alto de sangue derramado na cruz. Você tem um valor muito alto para Deus, né? O Senhor não abandonaria você e você, nem as suas causas. Mas eu costumo dizer que se o Senhor te prosperar, é porque Ele quer usar você para abençoar outras pessoas, outros amigos, outros irmãos, na sua família. Não tem importância se o seu tempo, o nosso tempo não é o tempo de Deus, as coisas que você faz, nem sempre é o tempo de Deus. Eu postei lá e estava conversando com o pastor Paulo, dizendo para ele que quando eu vim de São Paulo, a minha história está lá, quem quiser ver, e é só ir lá, eu apresento as pessoas, eu não tenho nada a esconder, mas algumas frustrações, decepções que eu tive, com relação ao ministério mesmo. Estava dizendo para ele, eu achei que nunca eu ia ter amigos, pessoas que eu pudesse confiar novamente, né? E hoje nós passamos um dia tão bom, então a gente conheceu novos amigos, novas pessoas, novos irmãos e irmãs. Até postei lá no meu perfil, no story, que chama, não sei muito bem o que chama aquilo. Exatamente esse é o sentimento. Isso não tem dinheiro, isso não tem preço que pague isso, né? Amigos, pessoas que a gente pode, novos amigos, novas pessoas que há 8 meses atrás eu nunca imaginava conhecer ou conversar e ouvir, e pude perceber que o reino de Deus está expandido na terra, na cidade, nos campos, nos lugares. Então, onde você vai, sempre há um homem, uma mulher de Deus, há uma igreja que ora, um povo que busca, e só não se converterá quem não quiser mesmo, porque o reino de Deus está em todos os lugares. Então, muito obrigado aos irmãos da Igreja Batista que nos receberam, né? E
E fique feliz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu, meu querido? Isso que eu quero dizer para você. Todas. Então amanhã, tudo o que acontecer, às vezes um não, né, uma porta fechada, isso quer dizer que isso vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabe por quê? Eu sei disso? Porque eu sei que você ama o Senhor. Sei que você ama o Senhor. Não importa onde você esteja, não importa a sua situação, não importa como você está vendo, às vezes você vai ver esse vídeo depois, né? Você se acha que você não é capaz. Olha, Deus não pensa assim. Deus não é homem para pensar como um homem, nem filho do homem para se arrepender do que ele diz, né? O Senhor não vê o homem como as pessoas veem, como os próprios homens veem. Deus vê o homem de forma diferente, viu? Então, ame o Senhor, busca o Senhor, medite na sua palavra, que você será próspero e abençoado como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, viu? Eu queria orar nessa noite junto com você. Queria que você fechasse os seus olhos, fique em pé, sentado, como você quiser, como você sempre faz. Nós vamos ter um tempo de oração agora, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, e nós vamos pedir pelas famílias, pelos filhos e filhas, irmãos e irmãs. Nós vamos orar pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, orar pelas pessoas do Facebook. Nós vamos ter um tempo de oração, onde a gente vai colocando os temas aqui, para que todos possam ser alcançados. Eu sei que eu não sou ninguém mesmo, mas o Deus que eu sirvo, esse é muito grande. E Ele tem poder para mudar a história de todos aqueles que buscam, né? Buscai ao Senhor de todo o teu coração, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso é verdade mesmo. Então nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Amém, querido? Então feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos orando juntos, junto com os irmãos, junto com a igreja, a nossa igreja, a Igreja Batista aqui da Vila Helena, o povo abençoado, a qual o Senhor escolheu para estarmos aqui. Nós te agradecemos, Senhor. Senhor, queremos te pedir, primeiramente, Senhor, pelo nosso pastor, pelo pastor Paulo, pela pastora Vera, os seus filhos, a Ana Paula, Paulo Vitor, Senhor, essa família que está à frente do trabalho, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, proteger a sua família, suprir todas as necessidades deles, físicas, emocionais, espirituais, financeiras, que eles possam, Senhor, concluir a obra da sua casa, via provisão. Deus, abra as portas, mova as águas, que eles possam, Senhor, ter se dedicado à sua obra em tempo integral, ali. Então, Senhor, nós te pedimos bênção. Dê a ele sabedoria aos pastores para lidar com o seu rebanho. Senhor, para que ele possa conduzir agora nessa nova etapa, nesse novo desafio, conduzir o seu povo, Senhor, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Derrama sobre aquela família chuvas de bênção. Guarda e protege a sua família das artimanhas, das armadilhas, das flechas inflamadas do diabo contra aquela família. Todos os dias eu peço, Senhor, em nome de Jesus, como igreja, que o Senhor guarde aquela família, guarde o nosso pastor, dê a ele prosperidade, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos pelo ministério, pela Igreja Batista da Vila Helena, abençoa, Senhor, guarda e os projetos e sonhos que nós temos, tudo aquilo que é planejado, tudo aquilo que nós conversamos, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, aprovar. Nós fazemos de acordo com a sua palavra. Senhor, abençoa todos os ministérios, os líderes de ministérios, os pastores, os evangelistas, homens e mulheres, os casais, todos os obreiros da nossa igreja, os diáconos, aqueles que trabalham, que se dedicam, Senhor, que são voluntários nessa obra, que o Senhor possa abençoar, recompensar eles, Senhor, de uma forma que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Abençoa, Senhor, todos os projetos e planos, agora nesse novo desafio, em que a igreja vai ser uma igreja independente, ó Deus, vai caminhar com as suas próprias pernas. Isso nós te pedimos que o Senhor abençoa, que o Senhor guarda, que o Senhor levante, envia obreiros, pessoas, ó Deus, homens e mulheres, envia pecadores, que a nossa igreja possa crescer, não
não somente em número de pessoas, mas em conhecimento da sua palavra, na graça e no poder de Deus também. Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa igreja, que ela seja uma igreja que influencie o nosso bairro, tanto para a direita, para a esquerda, para trás e à frente. Que nós sejamos, Senhor, uma igreja que influencia este bairro, que mude, Senhor, este bairro, essa cidade, este estado, quem sabe este país, quem sabe o mundo, Senhor. Que todo o poder e autoridade foi dado a nós como igreja. Senhor, nós te pedimos pela família, Senhor, e nós vamos orar nessa semana pelo Leandro, pela Ana, ó Deus, em nome de Jesus, pela Kátia, pelo Evandro, abençoa essas famílias, guarda eles, protege, Senhor, dá a eles aquilo que eles têm buscado, aquilo que eles estão precisando, anima, levanta, restaura, Senhor, a vida deles, levanta, Senhor, tira todo empecilho e traz bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam guardados, protegidos pela sua palavra, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, pelos casais, pelos casamentos, pelas famílias, todas as famílias, ó Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres, filhos e filhas, sejam guardados, Senhor, guarda, livra, Senhor, em nome de Jesus, pelos homens, pelas mulheres, ó Deus, que nós possamos ser uma família abençoada. Deus, te pedimos, Senhor, pela nossa cidade, pedimos que o Senhor abençoe a cidade de Sorocaba, o prefeito e as autoridades, o estado de São Paulo, os governadores, deputados, o Brasil, Senhor, nosso presidente, todos os ministérios, ó Deus, entregamos na sua mão. Nós, como igreja, nós temos o dever de orar pelas nossas autoridades, pelo nosso país, pela nossa cidade, em nome de Jesus. Que a nossa igreja, aqui na Vila Helena, como Senhor, um local, aqui nós estamos localizados, fazemos parte, Senhor, de uma comunidade, ó Deus, que nós sejamos uma igreja que influencia. Ajuda-nos, dá-nos, capacita-nos, Senhor. Dá-nos estratégia, ousadia, para que nós sejamos uma igreja que faça a diferença nesse bairro e use a nossa vida, a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira. Lembrando que nós temos o culto na quinta-feira, às 7h30, né? O culto voltado para a família, com o evangelista Felipe. E vai ter uma grande pregadora lá, hein? Na quinta-feira. Não perca. Amém? Tenha toda uma boa semana. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.